A Triex está completando 30 anos. São 30 anos de sonho, conquista e recomeços. Se a gente vai falar de Triex, a gente tem que falar de uma pessoa. A pessoa que sonhou e idealizou tudo isso. O Marcelo Vieira, o meu pai. Mais do que falar de negócios, eu quero entender quem é a pessoa por trás do negócio. Bora lá? Bora lá. Então vamos lá. Vamos falar de negócios. Eu já tive um pequeno spoiler da sua história, então não vale muito, né? Mas eu quero que você explique direitinho pra quem tá assistindo a gente. Olha, antes de eu começar a contar a minha história, eu quero falar uma coisa. Primeiro, eu tô muito feliz que tô sendo entrevistado pela minha filha. Olha, que orgulho, hein? E é difícil aparecer a na minha frente das sucessão. câmeras. E tem essa ainda também, né? Mas, super feliz por isso. Vamos começar. Faz as perguntas que você quer se queira. apresentar? Vai apresentar. Sou Marcelo Vieira. Tenho uma empresa há 30 anos, que nasceu de um sonho realmente, e de muitas outras coisas mais. E quero pelo menos ter mais uns 50 aí, tocando um negócio mais profundo, querendo ver que a coisa ande mais. Eu acho que não tem muito o que se apresentar. Eu acho que a gente pode começar falando do nome da empresa, que eu acho que é uma curiosidade bem legal. Da onde veio o nome Triex? Nossa, a Triex é uma... A gente trabalhava numa empresa, éramos 4 amigos. Essa empresa, ela faliu, né? E quando ela estava para acabar de falir, 3 dos 4 amigos, 3 saíram para montar o negócio, né? E um estava lá dentro ainda, fazendo a finaleira ali da empresa, aquele negócio todo, né? Aí a gente falou, nossa, olha o nominho, Tri e um ex. Aí botamos lá, Triex, e funcionou. E no primeiro logo nosso, que a gente já mudou acho que umas 4, 5 vezes de logo, né? Bastante. Né, marketing? A gente tinha uma chave, inclusive, na letra T, assim. Uma chave, sabe? Pegando ela. Encaixada. Era uma chave encaixada no T, exatamente. Foi daí que a gente nasceu com o nome e tudo mais, de uma criação. Não foi achado o nome na internet, né? Nada dessas coisas. Foi uma criação de um nome. De 3 e 1. Bacana. Triex. E para vocês começarem, aonde que vocês começaram? Olha, se eu falar para você, eu tenho até uma história para contar. Acabei de falar que nós saímos de uma empresa que estava falindo e não recebemos rescisórias, não recebemos nada, os 4. Mas tinha um sonho. Nós fomos montar um negócio e um dos sócios tinha uma casa que era da sogra dele no Parque São Lucas, né? Nossa, era uma casinha muito pequena. Era uma casinha que tinha um quartinho, tinha uma sala pequena, uma cozinha e uma garagem. E a gente mexia não só com a venda de peça, a gente tinha a parte de serviço. A garagem era a nossa oficina para montar a transmissão. Pequenininha, mas assim, uma casa que... Olha, eu vou te falar uma coisa, não tinha... O terreno, a casa em si, não tinha 30 metros quadrados. E o que nós fizemos? A cozinha nós deixamos do mesmo jeito, a salinha que era pequenininha, tinha uma estante, era o nosso guarda-catálogo, botamos 2 mesas na frente, o corredor era o nosso, como é que é, para fazer pacote, e o engraçado foi o quarto, né? Porque a mulher desse sócio meu, ele não queria que tirasse os móveis da casa. Aí que nós fizemos? Pegamos a cama, o guarda-roupa, encostamos do lado assim e colocamos algumas prateleiras dentro desse quarto. O estoque era o quarto. Era o quarto. E não podia tirar a cama. Aí, do Parque São Lucas foi criado isso. E eu tenho uma história muito engraçada dessa época, que... Como é que eu posso dizer assim? A gente não tinha dinheiro para nada, mas tinha um sonho, de novo. A gente saiu os 4 uma hora para tomar um café, aí chegou na padaria, na esquina de onde que era a empresa. Quem tinha dinheiro para pagar? Nenhum dos 4. No real, nós juntamos dinheiro ali, tinha o dinheiro para pagar um café. O que nós pedimos? 1 café e 4 copos. Dividimos 1 café e 4 copos. Então isso está marcado na minha cabeça muito, sabe? Assim, demais. É uma coisa assim que me deixa orgulhoso
E é pra ter mesmo. É orgulho. E como que foi vocês virem aqui pra Vila Maria, pro prédio? Foi o segundo prédio, na verdade, né? Porque esse prédio que a gente tá ainda não é o que você foi. Não. A Vila Maria foi o crescimento. Um ano depois que a gente estava ali no Parque São Lucas, a gente já viu a necessidade de mudar de lugar e tudo mais. Aí nós arrumamos uma lojinha ali na Mambaí, onde nós nascemos, né? Então tinha a loja, né? Que a gente fala que era a parte da garagem ali, um quintal grande, um corredor, e nisso a gente tinha a sobreloja. E tinha um quintal no fundo também. Aí mudamos para lá, começamos a fazer lá. Aí o que a gente fazia? Uma parte da parte de baixo era o estoque e uma parte era a oficina, porque a gente tinha serviço nesse quintal na frente. E no fundo a gente acabou construindo, era alugado, para frisar bem, era alugado. Aí a gente construiu, aí fez uma parte de estoque nesse fundo, na parte de cima fizemos uma cozinha e na parte de cima da frente era o nosso escritório. Bom, a gente ficou ali pelo menos 15 anos. E eu lembro da cozinha, porque eu lembro que eu saía da escola e vinha almoçar. Lembra que tinha uma escada grande, a gente ia lá. E era pouca gente, aí tinha uma cozinheira, dava pra ter uma cozinheira só pra cozinhar pra todo mundo. Não tinha não dá mais isso agora. Não, agora esquece. Como é que eu posso dizer assim? Aquilo foi o começo. Aí, depois disso, de alguns anos... Exato. E criar inimizade com os vizinhos, porque você tinha caminhão chegando pra tirar todo o material no meio da rua. Isso era normal. Aí nós compramos do lado uma casa. A casa estava à venda. Aí nós compramos. Daquela casa, o que a gente fez? A gente fez o escritório todo ali. E tinha estacionamento. Era uma casa normal, estacionamento, à frente assim, e uma casa que a gente reformou toda por dentro e fez um escritório. Né? Aí o que a gente fez? Do outro lado, a gente pegou a parte de cima, fez de almoxarifado. Aí nisso a gente já estava começando a crescer, aí a gente já viu a necessidade de mudar a parte da oficina, não estar junto com a parte de peça. Foi quando ela foi para mais longe, que ela foi no... Ela foi na rua de baixo, na rua lateral. Você entendeu? Na Rua da Gávea, que é essa rua aqui, a gente até pega aqui na lateral. Só que lá no comecinho. Aí nós montamos uma oficina ali, fizemos uma grande inauguração na época. A gente tinha bastante serviço, muito serviço. De transmissão e de outras coisas mais. Aí a parte de cima lá ficou a parte totalmente almoxarifado, o escritório. Foi na época que a gente começou a fazer importação. Começamos a fazer importação, começamos a mexer com peça, trazer muito material da China. Então, antes disso, aí eu vou contar um pouco da história, por exemplo, eu vou entrar na Encopel aí já. Não, segura. Antes disso eu posso... Tem uma pergunta antes da Encopel. Tem. A gente começou a trabalhar, como na antiga empresa que eu trabalhei muito no Porto Santos. Muito no Porto Santos. Então eu tinha muito conhecimento no Porto. E eu praticamente todos os dias, quase, eu estava lá no Porto. Todos os dias eu estava no Porto. E a gente extraiu muita coisa de lá, né? Muita venda, muito trabalho, muito serviço, conhecimento, pessoas, né? Você falou muito de serviço. Antes de falar de Santos, a Trex Peças, foi o primeiro service homologado da Dana. Em 1999. Olha, gente, eu tenho até uma história disso também, que foi engraçada, né? A gente nasceu em 95, em 99, a gente procurava ser distribuidor, mas não tinha tamanho para isso, a gente era muito pequenininho, 4 anos de empresa. Como é que eu vou chegar lá, bater na porta? Eu quero ser distribuidor Dana. Quero vender seus itens. Que não era nem Dana. Era uma antiga marca que era Clark. O que aconteceu? A gente tinha um conhecimento com pessoas na fábrica e tudo mais, e é uma história engraçada demais. A gente, nessa transição que eles venderam a Clark para a Dana, aí que a gente chegou. Eles precisavam desfazer o estoque da Clark antes de passar para a Dana. A gente entrou nessa hora. Eles precisavam desfazer do estoque e todos os distribuidores não queriam comprar. Aí nós fomos lá e compramos, nunca vou esquecer isso. Vamos lá, arrematamos um grande material, pagamos à vista, porque a gente não tinha crédito, não tinha nada, pagamos lá à vista,
trouxemos todo o material para Triex, tá bom? Material de giro e tudo mais. E o que aconteceu com isso? Na transação da Clark passar para a Dana os distribuidores, como ele tinha tirado nota para nós, a gente foi como distribuidor. Deram um tiro de sorte. Olha a sorte. Olha a sorte aí do meu lado. Do nosso lado naquela época, né? Aí, quando chegou aqui na Dana, a gente chegou como distribuidor. A gente já era distribuidor. Uhum. Aí começamos a fazer um trabalho. Aí nós conseguimos fazer o quê? Como a gente tinha parte de serviço e os outros distribuidores não tinham, a gente foi homologado no Brasil, o único homologado no Brasil, como um service. Um service center da Dana no Brasil. Então eu fazia toda a parte de serviço homologado pela fábrica. E isso a gente foi crescendo. Sim. Foi crescendo, começamos a vender muito mais. Até hoje, a gente é o número 1 de vendas nessa linha. Sim. E aí, depois disso, sim, que teve a Trex Locadora, né? Quando você fala que vocês foram... Você tinha a sua rotina diária lá no Porto de Santos, você acabou indo também para o mercado de aluguel de máquinas, né? Então, como a gente tinha essa parte de serviço que eu falava, não é só simplesmente o reparo das transmissões, a gente tinha uma parte de manutenção de máquina das pá carregadeiras, e o Porto de Santos tinha muita máquina da linha Terex. E a gente como tinha muita máquina e não tinha ninguém especializado, e a gente tinha uma pessoa dos nossos 4 aí de sócio, que era o Oswaldo, que Deus tenha, que é o Tim, né? Boa parte de pessoas conhece como Oswaldo, eu conheço como Tim porque a vida inteira chamei ele assim, né? E ele começou a fazer serviço em Santos. E eu atendia todas as empresas que tinham máquina Terex ali. Coimbra, ADM hoje, mas tinha um nome antigo, que agora eu não consigo lembrar. Mas eu consigo lembrar bem o da Coimbra, da Codesp. Começamos a fazer serviço. Só que as máquinas estão muito velhas. Aí em 2002 começou a surgir a ideia de a gente locar a máquina, né? Aí nós abrimos em 2002 a Trex Locadora. Abrimos no papel, mas efetivamente ela não trabalhava. Nós fomos trabalhando isso aí. Aí quando foi em 2005, o Evandro, que era o gerente de Santos, que já não era mais Coimbra, já era Luiz Dreyfus, ele me deu a oportunidade, por nós, de a gente locar a máquina. Aí eu fui na Caterpillar, sem dinheiro, como sempre. Comprei 4 pás carregadeiras novas, 2924 e 2938. E aí começou. 2005, nós tivemos as 4 primeiras máquinas. Nisso a gente começou. E eu sei, porque eu fiz até parede de stand falando que a gente foi um dos maiores frotistas de 938 do Brasil. Olha, eu não lembro o ano exato, Eu acho que também foi não lembro. se 2005, acho que foi 2012, mais ou menos naquela época, a gente chegou a ter um dos maiores frotistas de 938. Eu não sei exatamente quantas foram. Se foram 100 máquinas, 80 máquinas, 70 máquinas, só daquele modelo, Sim. fora as outras. Eu sei que a gente, quando vendeu essa empresa, que essa empresa a gente vendeu ela em 2023, né? Foi. A gente fez uma sociedade com a Ingel, e a gente criou uma empresa chamada Triangel, para a gente fazer vários trabalhos. A gente tinha um contrato da quase 100% da Raizen. A gente tinha em torno, juntando as máquinas todas, umas 200 máquinas. Bastante. E aí foi nesse momento que vocês acabaram vendendo, né? Teve uma oportunidade. Tivemos uma oportunidade, aí vendemos elas para Mills. Em 2023, vendemos ela. Né? Mas voltando um pouquinho, eu queria agradecer muito ao Evandro, sabe? Ele foi um cara que ele deu oportunidade para nós, acreditou. É uma história que eu sempre conto, né? Você tem que estar na hora certa, no momento certo e com a pessoa certa. Sim. Então eu acho que, graças a Deus, esses tempos todos passados, eu tava na hora certa, com as pessoas certas
e as pessoas me ajudaram. E falar em hora certa e pessoa certa também, teve aí o início da Encopel, que você Aí voltando mais um conheceu o pouquinho, Marcelo Terra, né? naquela época mesmo, de 2005, 2006, eu já tinha uma amizade com o Marcelo, porque o Marcelo era fornecedor da Codesp, e a gente se encontrava muito no porto, na que tinha as concorrências, esses negócios. Aí fizemos uma amizade, o Marcelo Terra, né? Aí começamos a ver que a gente tinha uma sintonia. Ele tinha uma coisa muito de boa, sabe? Assim, muito boa, que era a parte de importação. Ele tinha um feeling, né? Um conhecimento bastante. É o conhecimento muito disso, ele tinha esse feeling, esse negócio bom. E eu precisava de um cara para fazer isso, né? E aí a gente inventou de montar a Encopel. A Encopel, a gente fala de 2005 que ela nasceu, mas ela não nasceu em 2005. Ela nasceu bem mais para trás, que era do pai dele. Né? Com isso, a gente precisava montar uma empresa. Aí ele virou, não vamos montar, meu pai tem uma empresa lá que tá parada. Blá, blá. Aí Copel. Ela era não era Alphaville ou alguma região ali, daquela região ali, né? E ele pegamos essa empresa. Aí começamos a fazer o quê? Tudo que era importado, a gente fazia pela Encopel. Então começamos a viajar muito para a China. E na minha vida inteira eu fui pelo menos umas 20 vezes para a China. Umas 20 vezes. 20 vezes. Fora os Estados Unidos, que a gente ia toda hora para visitar cliente, no mundo também. Vários países eu acabei conhecendo com o meu trabalho, porque a gente ia visitar muitas fábricas e tudo mais. E começamos em 2005, 2006, isso aí. Aí em 2009, uma outra parada de tempo assim, foi que nós pegamos a Carraro. E como a gente pegou a Carraro? De novo, eu estava no momento certo, na hora certa. Como eu tinha a Dana, eu tinha um gerente, um diretor lá, que chamava Rissaldo. Ele saiu da Dana, a gente tinha uma boa amizade. É o que eu falo, que vale muito você ter uma boa amizade e fazer um bom calço com as pessoas, sabe? E sempre nunca desdenhar ninguém. Isso eu falo pra você. Nunca desdenha, porque essa pessoa amanhã pode ser útil e ser seu amigo. Ele foi pra Carraro, da Itália, que era uma outra linha concorrente da Dana. Também vendia peça para eixo de transmissão. Exatamente. E ela pegou, como o Rissaldo foi pra lá, precisava de um distribuidor no Brasil, não tinha. Aí lembrou de você. Aí a gente nomeou a Encopel. Ele nomeou a Encopel, logicamente. Aí ficamos. E estamos até hoje aí com ela, né? E isso foi em 2009. Vocês ficaram em 2009, vocês pegaram a distribuição da Carraro. Mas em que ano que você realizou o seu sonho, que era distribuir rolamentos? Nossa, vamos falar desse sonho. Você já deu um pulo. Bom, eu sempre tive um sonho, né? Que era a história de rolamento. Por que rolamento? Mas engraçado, eu não conhecia o industrial. Eu conhecia... O automotivo. Não era automotivo porque as máquinas podem dizer que é automotiva, né? A linha amarela, essas coisas, máquina de fora de estrada, de construção gigante, essas coisas. Era a minha especialidade, que antes de eu montar a empresa, eu trabalhei em duas empresas, que eu falo que para mim foram duas faculdades minhas na minha vida. Uma primeira foi a Sopetra, que eu tenho muito a agradecer, principalmente o Otávio Noto, que Deus tenha também. Ele foi um grande professor para mim, não só na parte de vendas, mas ele foi um professor comercial, ele me ensinou a ser dono de um negócio. Eu me inspiro muito nele. Aí foi minha primeira faculdade, eu fiquei lá 8 anos, não sei quantos anos, 9 anos. Depois disso eu fui trabalhar na Sotema, onde que eu tive o segundo conhecimento da minha vida, minha segunda faculdade, fiquei lá 5 anos, essa empresa aqui foi a que quebrou, mas eu ganhei um grande conhecimento, conheci o Porto de Santos, conheci a Codesp, tudo aquilo lá, eu extraí, é o que eu falo, se você tiver oportunidade na vida, extraia de onde você está trabalhando.
que é o mais importante. Você extrair do teu trabalho o que você pode. Aproveitar todas as oportunidades que tem, né? Exatamente, eu consegui. E eu aproveitei essas duas oportunidades. E nessa época que eu trabalhei na Sopetra e na Sotema, mexia com muito rolamento. Mexia com máquina ali, reforma de máquina grande, tinha rolamento, tinha não sei o quê. E eu via aquele mundo de rolamento, sabe? Nossa, que mundo legal, um negócio legal de mexer. É um negócio limpo, é um negócio legal. Eu brinco, né, que eu falo para meus amigos, né? Hoje eu mexo com uma coisa que não cai de moda, não muda de coisa, não estraga e é dólar. E tá onde? Na prateleira. Então, aquilo foi um mundo que eu comecei a visualizar. Aí, pulando lá de 2012, 2015, eu tinha Triex, Encopel, Triex Locadora. Eu tinha todas essas empresas tocando, né? Que eu já tocava 3 empresas. Aí, em 2015, eu praticamente conheci, já conhecia, mas se encontramos, que foi o Valmir e o Rogério, que estão comigo até hoje aí, né? E a gente se conheceu num churrasco. Se reencontramos, conheceu, não lembro exatamente como é que foi isso aí, eu já conhecia, né? Aí eles começaram a falar do mundo de rolamento, que eles trabalhavam nessa época na Sopetra, a Sopetra era muito forte em rolamento. Ela foi muito forte de rolamento, né? Ela... É referência, né? É referência. E o que aconteceu? Eles começaram a falar, eu acho que partiu mais de mim. Vamos montar um negócio, vamos começar a mexer com rolamento. Do nada. Eu, nas minhas loucuras... A cerveja entrou, o sonho saiu. De novo, outro sonho na cabeça. Aí isso foi em 2014, tá? Aí eles ficaram um tempo, pensaram, em 2015 eles me procuraram. Me procuraram e... Vamos montar um negócio? Vamos. Vamos trazer um negócio para onde? Eu já tinha empresas prontas, né? Peguei Encopel e falei, vamos trazer aqui para Encopel isso aí. E na época eu era muito forte de importar, fazer da linha amarela, essas coisas mais. Tava trabalhando com caminhão também, né? Com caminhão, exatamente, disse que o meu lembrou bem. A gente sempre entrando em alguma coisa diferente. A gente era muito forte nessa época nisso. Aí em 2015, em fevereiro de 2015, nós começamos em janeiro, fevereiro de 2015, eu ganhei a primeira distribuição, que foi da Tinken. Até quem me deu foi o Zé Roberto, né? Nomeou a gente. Em 2015, aí começamos. Começamos a pegar o primeiro vendedor e usando a estrutura aqui que a gente já tinha interna de venda de peça. Aí também, voltando um pouquinho, vamos falar do prédio que a gente tem, que a gente realmente, quando a gente estava lá na Mambaí, a gente precisava... Eu procurei nesse bairro aqui, que nós estamos na Vila Maria, né? Vila Maria é um lugar bem central. É estratégico. Né? Estratégico para todos os pontos, exatamente. Eu queria alugar, eu não queria comprar, não. Nunca foi minha vontade, sabe? De ter ativo aqui, ó, parado em cima. Eu sempre fui da vontade de ter grana melhor do que ter um ativo parado em cima aqui. Mas teve um problema. Eu procurei um prédio que tinha uma doca. Por quê? Como eu importava muito, recebia muito container, eu precisava de uma doca. E aqui na Vila Maria inteira não tinha nenhum prédio para alugar assim. Aí nisso, eu e o Marcelo, vamos lá, vamos procurar. Achamos essa rua Newton Braga, tinha lá um terreninho lá de 10 por 50, 500 metros, um monte de casinha velha dentro. Compramos aquele terreno, fizemos o nosso primeiro prédio. Isso em meados de 2010, 12... Desculpa com data, que eu sou ruim de data, hein? E aí quem conhece ele ou conhece a empresa já sabe que de lá pra cá a gente tem obra todo ano, a gente aumenta todo ano. Mas e deixa todo mundo doido. lembrando que mesmo antes disso eu já tinha muita obra. É verdade. Se você lembrar, nós já fizemos muitas obras, hein? Nesse momento com certeza tá rolando alguma obra por aí aqui no prédio. Tem.
E se a gente lembrar no passado, junto com a sua mãe aí, a gente fez muita coisa, reformou muito apartamento, compramos casa no interior, fizemos muita coisa, né? Eu acho que outro sonho dele era trabalhar com obra, gente. Quem sabe aí, ano que vem, no próximo documentário, a gente fala disso. Pode ser. Aí, nós fizemos o primeiro. Aí depois, compramos mais 2 terrenos ao lado, aí fomos construindo, depois compramos mais um atrás, temos tudo isso aqui hoje, que dá mais ou menos aí uns 4.500 metros quadrados. A gente fez as contas esses dias, mas eu também não lembro. 4.000. E a gente foi juntando, e ficou essa loucura aqui. Então, e hoje a gente já tá com quantos colaboradores, você sabe? Isso aí, acho que a última vez que o RH falou pra mim era 227? Ou eu tô errado? Mais de 230. Mais de 230 em todas as empresas. Ah, é? Então, mais de 227 era a última contagem que o RH passou pra mim. Já passou de 30? Já. Tomara que chegue em 500. Exato. Tomara. Aí nós começamos em 2015, voltando para 2015, falar de rolamento. Em fevereiro nós pegamos a distribuição da Tinken, trabalhamos. Aí a história de estar no momento certo, com a hora certa, com a pessoa certa. Sempre eu vou bater nessa tecla, hein? Eu conhecia, através do Valmir e do Rogério, a Luciane, que eu também sou muito grato a ela. A Luciane era uma gerente na SKF e tudo mais. Aí fizemos uma apresentação, fizemos não sei o que mais. E eu acho que eu cheguei no momento certo que eles precisavam também. Nisso, Claudinei, o ex-presidente, CEO lá da SKF, acreditou na gente também. Aí em agosto de 2015, no mesmo ano, a gente foi nomeado. Distribuidor também. E aí já estava oficial, a gente já era rolamenteiro. Já era rolamenteiro, já começou, já não tinha mais jeito. Começou a ter mais gente, mais pessoa especializada. E começamos aí a crescer devagarzinho, bem devagarzinho. Aí, 2015 já fizemos um número bom, 16 também, 17 caímos um pouquinho, que eu lembro de cabeça, 18 outro número bom, 19. Aí entra em 19... Foi 2020 que teve a pandemia, que teve o... mas em 19 eu tenho uma passagem, por quê? Já estava gostando de rolamento, e eu queria mais uma distribuição. É onde que eu queria? Schaeffler. Só que também bati na porta, não queriam me dar. Paciência. Aí nós fomos por onde? Atrás disso. Compramos uma empresa, que é a Teval, né? E ele tinha distribuição pequenininha, ele era de São José dos Campos, bem pequenininha. Por mais que a distribuição fosse pequena, eles tinham um nome também, né? Era uma empresa de tradição. Uma empresa de tradição, da região, muito válido. Ali do Vale, né? E a gente acabou comprando ela, né? Fizemos uma sociedade e começamos a trazer FAG por lá e trazer aqui para Encopel. Abriram a unidade aqui em São Paulo, né? Abriu uma unidade aqui em São Paulo, que é uma filial dela, porque a matriz é em São José dos Campos. E começamos uma filial e começamos a fazer essa transição. Aí veio a pandemia, santa pandemia, gente, acredite se quiser. Para muitos aí foi ruim, mas para nós aqui perante a empresa foi muito bom. A gente teve crescimentos assim absurdo. Nem quero citar esse crescimento porque é fora do normal. Aí já era sabido de todo mundo que a Teval era nossa e tudo mais. A Ecopel vendia rolamento Schaeffler e tudo mais. Aí nós oficializamos. O ano exato, eu não sei se foi 22, 22, 21, 23, ali nesses anos aí oficializamos. Estamos aqui também com o Schaeffler também hoje, entendeu? Aí o que acontece? A gente começou a trabalhar mais com rolamento. Pegamos NTN nesse caminho. IKO, outras marcas. Fomos para a área de PTP. Exatamente. Montamos a área de PTP. Nossa área de service agora é voltada para rolamento, né? Não só de... Não, hoje a gente continua com a parte de serviço na Triex, com transmissão e tudo mais. Só com transmissão, paramos com aquele negócio de mexer com máquina. Ficamos só com essa parte de transmissão. E na Ecopel ficamos com a service, né? Que é a parte de
da parte de rolamento no modo geral, né? Industrial, na verdade. Exatamente. E estamos aqui hoje. Eu não sei se é uma coisa que eu ia... Porque quando memória de criança, a gente não tem muita certeza, né? Pra você ter filial era tabu, não era? Sempre foi. E hoje, com quantas filiais a gente tá? Nossa, 8. É. 8 e que 3 é? lojas em company. 8 lojas em company. Olha, hoje eu tenho gostado muito. Momentâneo eu tenho gostado muito. Não é fácil. Eu falo para qualquer pessoa que não é fácil administrar 8 filiais, mais uma matriz, porque na verdade você tem que abastecer todas elas, você tem pessoas... Tem um estoque dedicado pra cada um delas, né? Porque cada um tem um segmento mais forte. Exatamente, totalmente dedicado cada uma. E hoje você tá conhecendo bem já, né? Melhor que o pai já, né? Que isso é bom. Não lembra que você vai suceder um dia aí, ó. Vai ter que estar aí sabendo de tudo. E eu lembro que na escola, quando me perguntavam o que seu pai faz, eu falava, gente, não sei. Eu não sei. Ele fala que é coisa de trator, mas eu não sei o que é de trator, aí hoje eu já sei. Quando você era pequena, você sempre perguntava, pai, que você mexe? Fala com um monte de coisa. Com um monte de coisa. Eu falava, gente, ele é roleiro, porque ele fala um monte de coisa. O que é um monte de coisa? De mexer com peça, com serviço, distribuição e tudo mais, né? É por isso que eu já trago a terceira geração, a Bianca, pra cá, pra ela já aprender o que é rolamento, pra ela já saber o que é. Tomara que ela venha, tomara. Aí, falando um pouco do rolamento, a gente continua... Vamos falar um pouco da Trex também. Porque esse ano foi um ano especial pra Trex. Ela começou... Nos últimos dois anos foi muito especial. Foi. As pessoas achavam assim, principalmente alguns internos. Eu queria também deixar um ponto bem claro, assim, que quando eu comecei com o rolamento em 2015, o meu time, eu já tinha um time, né? Sim. Já tinha um time, não sei de quantos, mas tinha um time. Todo mundo falava que era louco. E é verdade. Eu tava no back e eu escutava isso também. Todo mundo falava, não, você é louco, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Hoje eu encontro essas mesmas pessoas nos corredores da empresa e falo, e aí? Eram as pessoas que quiseram aprender a vender rolamento também, quiseram migrar. Estão envolvidos no rolamento hoje. Esqueceram da parte de peça, estão ouvindo. Aí falando um pouco da Trex, as pessoas também imaginavam que eu tinha abandonado um pouco a Trex, né? A gente pegou o seu irmão, o Fábio, 2 anos. Fábio, vamos cuidar disso aqui, vamos botar a modernizar, mão. Né? Modernizar. Aí a gente separou na Incopel, final do ano passado, a parte de peça que ainda tinha, que era distribuidor Carraro, tinha alguma coisa de caminhão, algumas coisas voltadas para essa linha de peça. Aí nós acabamos. Nós só ficamos com transmissão de potência lá. Uhum. Aí as peças passamos a distribuição da Carraro, da Incopel para a Triex no final do ano. Acabamos de fazer a transição toda das peças vindo aqui para a Triex. Aí começamos a dar foco realmente no negócio de peça. Sim. E aí a gente teve mais uma obra, a gente separou a Trex literalmente no prédio também. Exatamente, aí fizemos tudo isso aqui. Aonde que nós temos aqui, que é essa parte de treinamento, a gente está fazendo essa conversa, né? Aqui na parte onde que tem a sala de treinamento, nós fizemos uma sala de reuniões, algumas coisas. Era um prédio que eu tenho que é da Triex. E a Trex não precisava desse tamanho todo, ela precisava só de um pedaço, que o maior problema dela é estoque. Estoque nós temos o prédio ao lado, aqui embaixo, e por enquanto, tomara que me façam eu fazer mais uma obra e mude, porque tá ficando pequeno, e eu acredito que fique mesmo, sabia? Fique pequeno porque tá crescendo, nossa, os números dela é absurdo esse ano. Essa eu posso falar que é absurdo esse ano. Por que é absurdo esse ano? A gente tá lá com Dana, com Carraro. Aí começamos a mexer com o motor. Perkins. Aí estamos lá com Perks bem forte, agora com Cumes, CTP, acabamos de acertar com a Mali também. Aí começaram também com a Tech Bond, que é uma distribuição diferente. Exatamente, você está me lembrando coisas que eu nem eu mais. Isso tudo tocado pelo Fábio, pelo seu irmão, né? O time dele lá. E não tem nada a ver com rolamento, mas eles só parte de peça. Uhum. Só parte de peça, e essas peças de motores, eu tenho gostado muito dessa parte, tem me animado bastante, uma coisa boa. Sim. Então, a gente deu um gás novo para a Trex, que é a empresa que a gente está real fazendo 30 anos, né? E eu vou falar uma coisa para você, não é fácil ter 30 anos numa empresa, hein? Nesse país aqui? Agora, tirando um pouco do assunto de negócios, voltando para os nossos 30 anos,
Quando tem uma história que você fala assim, putz, essa história é... Tirando a do café, né? É uma história que causa esse saudosismo, é uma história que te faz rir, que te lembra com bons olhos, assim, da Trex. Nossa. Eu tenho uma muito forte comigo, eu nem participei dessa história, mas Ah, tanto então que me vocês lembra. contam aí Me da Severina. me lembro. A Severina. Essa é uma parte da brincadeira, né? Nós tivemos um colaborador, que foi o Severino. Ele ainda trabalha com a gente, né? Ele tá, na verdade, agora com a Teval, Ele tá lá na Teval, a gente teve que pôr ele pra lá, né? pra Ele conseguir descansar um pra pouquinho. ele não queria descansar. Ele não quer. Ele não quer, até hoje. Eu tive que arrumar um serviço extra pra ele lá, porque... Mas aqui já não podia mais ficar, por causa da idade e tudo mais. Nesse segundo prédio que eu comprei na Mambaí, que foi essa casa e tudo mais, era um corredor comprido assim, e lá no fundo tinha um L. Sabe, o escritório era comprido e um L. E... Não hoje, mas antigamente eu tinha mania de chegar 6 horas da manhã na empresa. 5 horas, 6 e meia, olha isso. Abrir a empresa, literalmente. Eu gostava de chegar cedo porque eu tinha tanto a fazer, eu não tinha tanto colaborador que nem hoje, né? Hoje eu não tenho nem condição de entrar, fazer um negócio assim, sabe? Direto. Falar, ó, isso aqui é na minha mão. Hoje eu tenho vários guarda-chuvas aí que eu preciso cobrir e eu preciso ter cada pessoa me respondendo alguma coisa. Então, na verdade, eu sou Você tem que delegar agora. como é que fala que é o... Maestro? O maestro. Aqui. É verdade, o empresário hoje ele é um maestro, dependendo do tamanho da empresa dele. E eu posso falar que a nossa empresa não é pequena. Aí, eu cheguei lá às 6 horas da manhã, ele não me viu chegar, meu carro entrava na garagem assim, coloquei lá, e ele chegava bem cedo para limpar, né? Ele chegava lá às 5 e meia da manhã, 5 horas da manhã. Aí nisso, quando eu entro assim no escritório, aquele corredorzão, e tinha um L no fundo, assim, o escritório é um L. Uma falação lá no fundo. Que Maria fez com o João que fez com Maria, que não sei o quê, olha, isso não pode, isso não sei o quê, não sei o que mais. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, quem tá com essa falação aqui dentro, 6 horas da manhã? Aquela falação e tudo aceso, assim, né? Eu deixei minhas coisas na minha sala, que eu entrando assim no corredor, assim, a direita era a minha primeira sala, fui lá no fundo devagarzinho, lá no fundo. Quando eu chego lá no fundo, o Severino conversando com a vassoura. Era a melhor amiga dele. A melhor amiga dele, eu não sabia, todos os dias ele conversava com a vassoura, que aí a gente... Desabafava com a vassoura. Desabafava, exatamente. Ele falava tudo que podia e mais um pouco com essa aí. Aí entramos na brincadeira, já era perto do final do ano isso aí, mas teve uma brincadeira no final do ano que a gente, de dar presente, esse negócio todo, a ideia da sua mãe, inclusive na época, virou e falou assim, vamos fazer uma Severina. Pegamos uma vassoura lá, botamos um rosto, cabelo, um meio corpo. E ela é presença até hoje aqui, né? A gente sabe da Severina. Aí, na hora da brincadeira lá, nós damos pra ele a Severina. Nossa, ele deu risada, todo mundo riu, mas isso virou uma história, um jarrão, né? É uma presença, a Severina é uma presença aqui. Nos dias de hoje seria um meme, né? Exato. Nos dias de hoje seria um meme, naquela época não tinha isso, né? Nos dias de hoje seria um meme, mas foi uma coisa assim muito engraçada, né? Mas eu acho que isso demonstra sempre como que foi o clima da Trex, o clima da Encopel, de todas as empresas, né? A gente sempre se tratou como uma família, ela foi crescendo, hoje é uma família enorme, mas a gente ainda tem é uma empresa familiar, então óbvio que vai ter esse sentimento. Mas eu acredito que seja isso. A gente tem essa questão mais descontraída, mais brincalhona, e eu acho que é por isso que a gente tem pessoas há tanto tempo na empresa que continuam no nosso time, né? Eu não tenho ninguém assim que tá há 30 anos comigo, tá? Mas eu tenho pessoas de 25, 26, Sim. 27 anos que estão ali junto comigo carregando esse piano, né? Carregando esse piano e o maestro aí tentando sempre, né? Não que hoje a gente nade aberto e fala assim, vamos fazer acontecer. Tem suas dificuldades ainda, até hoje tem suas dificuldades. Qualquer empresa, ela pode ter 50, 60 anos, ela vai ter dificuldades. Sim. Não, mas é bacana. E graças a Deus, eu tenho muito orgulho. E esses 30 anos esse ano aqui, nós vamos comemorar, né? Vamos, muito bem comemorado. Muito bem comemorado. Vale muito comemorar. Vale muito.
E pra gente finalizar agora, como você se vê daqui, você tá falando mais 30 anos, mas vamos pôr o pé no chão, vamos... Não, Daqui, 30 anos é brincadeira, né? Daqui uns 10 anos. Tá trabalhando ainda. Não sei se tá no mesmo ritmo que eu tô hoje, mas é que também eu dei uma... Eu fiz uma coisa de doido, né? Que ano passado eu tirei o pé, praticamente quase o ano inteiro. Trabalhei Tinha um ano muito, sabático. quase um ano, não foi um ano sabático, trabalhei, mas muito menos. Aí esse ano, com essas mudanças todas que a gente fez, eu me envolvi dentro da minha cabeça, isso foi uma decisão minha, não foi ninguém, não foi psicólogo, não foi pessoas, não foi família, não foi nada. Isso fui eu, Marcelo, que chegou ali no dia 31/12 do ano passado, falando assim, ó, esse ano que vai ser diferente, eu vou tentar viajar menos, não consigo mais, tô tentando viajar menos, tô tentando só ir nos fins de semana, nos feriados, e me dedicar mais à empresa, estar mais presente, vir todos os dias para a empresa, coisa que eu não preciso, viu? Sim. Mas eu faço questão de estar aqui, eu me orgulho de estar aqui todo dia, eu preciso, sabe, como se fosse eu ir para academia, minha necessidade, isso aqui é uma necessidade de eu vir todos os dias, eu ver essa operação, eu ver todas as vendas que está acontecendo, algumas vezes eu estou envolvido na negociação, mas administrar, eu preciso disso. Logicamente que eu sei que eu não vou ficar aqui fazendo isso a vida inteira. Por quê? Em primeiro lugar, eu preciso passar isso para vocês. Então, se eu for sempre linha de frente e não deixar vocês ser linha de frente, não estou ensinando a vocês. Sim. Né? E, gente, ele vai sofrer com isso, viu? Ele vai sofrer. Vou. Mas vou devagarzinho tirando o pé. Vou devagarzinho, eu acho que eu já estou me preparando de cabeça para isso, mas ainda não é o momento. Ainda é um momento que eu tenho muito gás e tenho muita coisa a fazer. Esse vai ser o meu lema. Ainda tenho muito gás e muita coisa a fazer. Mas, de novo, gente, grave isso na cabeça de todas as pessoas. Esteja no momento certo, na hora certa e com a pessoa certa. Que esteja aberto, na verdade, né? Porque se você não estiver aberto, você vai acabar perdendo as oportunidades. E outra coisa, nunca vai achar que uma pessoa hoje é a pessoa e amanhã ela não seja a pessoa, ela não vai te servir mais. Nunca faça isso. Sim. Nunca. Aprende isso. Não faça isso. Eu acho que até é uma questão de você aprender um pouco de humanidade, você respeitar todo mundo, porque hoje uma pessoa que tá lá embaixo, ou que talvez não... pra mim hoje ela não é importante. Não tem problema que ela não é importante pra você. Trata ela bem, cuida dessa pessoa, que no futuro ela pode vir te ajudar também, né? Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia, de internet, de IA agora e de não sei o que mais. E muitas pessoas falam assim, não, tá matando muitas profissões. Tá matando muitas profissões. Tá matando muita coisa? Tá. Hoje para você ter o contato pessoal já é mais difícil. Em muitas empresas é complicado, mas ainda eu sou daquele cara do tempo que o contato pessoal faz parte. Sim. É o principal, na verdade, né? O humano. O lado humano é o principal. Isso é mais. Então, a dica que eu deixo, abra a cabeça, sempre respeite o próximo, esteja na hora certa, no momento certo com as pessoas certas. Isso acontece. Então você quer finalizar o documentário, o seu mini documentário, sua entrevista com essa frase ou você Com quer essa falar mais frase. alguma coisa? Não, só falar que eu tô muito feliz. Muito feliz pelos 30 anos. Lógico, quando eu montei isso aqui, eu te juro que eu montei por necessidade. Eu saí de uma empresa que estava falida. Eu tinha que ter uma necessidade. Eu tinha, na verdade, duas opções. Eu ia trabalhar para uma empresa que era para Cumes, que eu tinha uma proposta, né? Ou eu montava meu negócio. Então eu fui pro lado assim, ó. Eu vou tentar meu negócio agora, se não der certo, eu volto a trabalhar como empregado na Cumes ou em outro lugar. Graças a Deus deu certo, mas eu não imaginava que eu chegaria onde que eu tô hoje. Na verdade, agora distribuindo. Distribuindo grandes marcas com respeito, que é o mais importante, com dedicação, com seriedade. Prezando pelo cliente. Prezando pelo cliente. E uma das coisas que eu vou dizer, 30 anos com orgulho, e vou mais longe nesses 30 anos. Nunca eu paguei uma duplicata atrasada. Isso é chato mesmo. Nunca.
Nunca. Pode ter acontecido alguns probleminhas por documentação, por alguma coisa? Pode. Erro humano, talvez. Erro humano, talvez, mas isso eu levo também dentro de mim. Então, nada mais de dividir cafezinho? Não. Hoje eu pago o café. Hoje eu faço questão de pagar o café, que é mais gostoso. Então entendeu? vamos lá, pagar um café pra mim agora, né? Então tá bom. Fechou. Tchau, gente. Obrigada por assistir a gente hoje. Valeu.